Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Flávia, algumas de vocês já me conhecem, outras não. A Fernanda me convidou para estar trazendo aqui para vocês uma meditação, um texto rápido, algo que eu li essa semana, falou comigo, falou ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou me apresentar melhor no próximo vídeo que eu vou gravar, contando um pouco do meu testemunho. Então, por hoje é só. Vou ler a palavra. O texto que eu escolhi foi Mateus, capítulo 14, versículo 25 ao 32. Vou ler. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. É um textinho curto, mas muito rico, né? Importante a gente lembrar que eles tinham acabado de sair da multiplicação dos pães e dos peixes, foi um dia longo, eles estavam cansados, os discípulos já, imagino que exaustos ali no barco. De madrugada, não sei vocês, mas de madrugada a gente fica meio perdido, no escuro, com sono, com os medos da noite, né, que a noite traz. E eles ali naquele barco e de repente viram uma coisa que não era normal, uma coisa sobrenatural, uma coisa que eles não estavam acostumados a ver todos os dias, uma coisa que saía do esperado para eles. Viram Jesus caminhar por sobre as águas, eles não sabiam que era Jesus, inclusive viram alguém vindo, acharam que era um fantasma. Detalhe, tinham acabado de passar pelo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Mas parece que já tinham se esquecido um pouco de como que era andar com Jesus, como era diferente. Se distraíram ali, olharam aquilo, uma pessoa vindo na direção deles, ficaram com medo, começaram a gritar: "Fantasma, fantasma!" Super assustados. E aí Jesus fala: "Calma, não tenham medo, coragem", dá uma bronca neles: "Coragem, não tenham medo, sou eu, sou Jesus, vocês não estão me reconhecendo?" Os discípulos olharam, e ali quem se manifestou foi Pedro, né? Que a gente vê na Bíblia que era o discípulo mais intempestivo, talvez. Os outros nem se manifestaram, ficaram quietos. A partir daqui, a história é entre Jesus e Pedro. O único que ali que falou alguma coisa, falou: "Senhor, se é o Senhor mesmo, também quero ir. Quero andar sobre as águas também." Não sei, pra mim me parece que Pedro estava fazendo meio que um teste ali, né? Ele viu que podia ser Jesus mesmo, porque inclusive ele desceu do barco, então ele imaginou que pudesse ser Jesus, mas se é o Senhor mesmo, eu quero ir, eu quero andar com o Senhor, também quero fazer isso daí que o Senhor está fazendo. Andar sobre as águas, uma coisa totalmente diferente. E aí Jesus responde para ele: "Venha, venha Pedro." E Pedro toma uma atitude, ele não fica ali só olhando, só especulando, ele toma uma atitude, ele desce. E se não fosse Jesus, ele provavelmente ia afogar, né? Não sei se ele estava pensando sobre isso. Parecer a princípio não, porque ele confiou, ele tomou uma atitude, ele desceu e começou a caminhar na direção de Jesus. Uma experiência totalmente diferente, caminhar com Jesus de um jeito que ele não estava acostumado, do jeito que o natural não espera, do jeito que estava fora da caixinha de Pedro, dali de expectativas dele. Começa a caminhar na direção de Jesus, mas se distrai. Ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para o lado. Olha para as ondas, olha para o vento, fala: "Ih, eu não deveria estar aqui, não, o normal era eu afundar." Pensa no que realmente deveria estar acontecendo, do natural, que era ele afogar. Olha para a circunstância, para a natureza, para o escuro e duvida. Para de olhar para Jesus, olha para as circunstâncias, duvida, tem medo e afoga. Afunda. Começa a se afogar e aí no momento de desespero, aqui eu acho que muitas podem se reconhecer, mesmo ele tendo duvidado, né, no momento de desespero: "Senhor, salva-me." É o que a gente muitas vezes faz, lembra de Jesus quando tá desesperado, né? "Senhor, salva-me."
E eu acho interessante que Jesus, ele não quer ali se vingar de Pedro, falar, ah, tá vendo, eu não confiou, falei pra você ter fé, você não teve, agora, olha aí, tá afogando. Ele não nega ajuda para Pedro, ele não nega o pedido de socorro de Pedro, ele não fala bem feito para Pedro. Ele estende a mão e guia Pedro em segurança, a palavra nos diz que guia até o barco. Então, Jesus olha para Pedro e diz, por que você duvidou, homem de pequena fé? E guia Pedro em segurança até o barco. E o vento cessou, a palavra nos conta. Pedro foi corajoso ali naquele primeiro momento, foi o único dos discípulos que teve coragem de perguntar, posso ir, Jesus, com você, experimentar isso junto com você? Ele foi, experimentou, mesmo assim duvidou, teve medo, olhou para as circunstâncias, afogou, Jesus o salva. E a gente vê nessa história tudo muito literal, né? Pedro, Jesus ali fisicamente, de carne e osso, fazendo uma coisa totalmente sobrenatural, o mar, o escuro, as ondas, o vento. Mas quantas vezes isso não acontece de outra maneira também na nossa vida, não tão figurada assim, mas quais são as ondas da nossa vida? Quais são as circunstâncias que têm nos distraído, que têm nos tirado o foco de ter fé, que têm nos amedrontado, que têm atrapalhado nossa caminhada? Uma caminhada que a gente já começou, que eu espero que todas já tenham começado, assim como Pedro, de tomar uma atitude e começar a caminhar olhando para Jesus, junto com Jesus, mas que às vezes as circunstâncias nos afogam, né? Nos tiram o foco, nos fazem parar de olhar para Jesus e olhar para elas, nos chamam mais atenção do que algo totalmente sobrenatural que Jesus possa estar fazendo na nossa vida. E aí Jesus me convidou a olhar para dentro de mim e ver quais eram essas ondas. Confesso para vocês que às vezes coisas minúsculas tiram a nossa paz, a minha paz pelo menos. Eu tava aqui em casa, a gente mora numa casa alugada aqui em Sorocaba faz 1 ano, e assim começaram a vir umas pessoas perguntando se a casa estava à venda, eu falei que não. Aí fui procurar saber com a imobiliária, a pessoa quer vender a casa, eu falei, meu Deus, ele quer vender, nós estamos alugando. Eu não aguento mais mudança. Conversando com a Fernanda, eu já mudei 22 vezes na minha vida. Eu nem sei se essa conta tá certa, de tantas vezes. Quando eu mudei pra cá, eu falei, Jesus, queria ficar aqui quietinha. E aí aquilo tirou a minha paz de um jeito que depois, quando a gente se confronta com a palavra, você vê, não era pra ter tirado a paz desse jeito. É uma coisa pequena. Às vezes a gente se incomoda que Jesus queira bagunçar a nossa rotina, sabe? A gente tá fazendo o nosso cronograma e aí parece uma coisa nova e a gente se incomoda, a gente não quer. Eu tenho medo às vezes de ser uma mãe ruim, de não ser suficiente para as meninas, não ser uma esposa suficiente, tantas outras coisas que podem nos distrair, nos afogar. Mas Deus nos convida, nos chama a não se distrair, a focar nele. Sim, a gente tem muita coisa para melhorar essa caminhada, mas olhando para Jesus, caminhando junto com ele, experimentando as coisas que ele tem pra gente experimentar e não olhando para as distrações, para as nossas ansiedades que podem ser tantas. Deixar Jesus bagunçar um pouco a nossa rotina e experimentar da presença dele e caminhar com ele. Que a gente não se distraia com as ondas, com o vento, e que a gente saiba recomeçar quando a gente afogar e pedir ajuda, pedir socorro. Amém?